Do seu Filho Jesus Cristo, que nos faz, Senhor, estamos na tua presença, agradecemos ao Senhor pela graça do Senhor, pela misericórdia que tem tido em nossas vidas. Apresentamos o teu servo mais uma vez diante de ti. Abra a porta da palavra, Senhor, querido Deus, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8 até o versículo 17. A Sunamita e o seu filho. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu os tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E sucedeu, e concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Pode sentar. Graças a Deus, irmãos. A história de Eliseu e da Sunamita. Então, irmãos, este profeta, o Senhor que havia herdado de Elias a capa, o ministério, estava fazendo o seu trabalho pelas regiões de Israel, lá no tempo dos reis, desenvolvimento da história do povo de Deus. E ele era um andante, uma pessoa que andava pelo território, ia tendo contatos com as pessoas, ia fazendo a obra do Senhor. Está dizendo aqui que um dia ele passou pela propriedade, pela possibilidade da propriedade dessa mulher sunamita, que era uma mulher rica, tinha lá os seus animais, tinha lá as suas plantações, e ela, vendo o profeta passar, convidou o profeta e ofereceu para ele uma refeição.
está dizendo aqui a palavra. E aí o profeta foi bem tratado, tratou bem a mulher também, eles desenvolveram ali um relacionamento, e a palavra fala que a partir de então, todas as vezes que o Eliseu passava por aquela rota, a mulher o convidava para estar com eles. Então a mulher e o seu marido, o Eliseu e o Geazi, o filho Geazi, eles tinham lá um momento de refeição, um momento de confraternização. Mas com o passar do tempo, irmãos, esta mulher observou que este homem que ela convidou, esse desconhecido que ela convidou para a sua casa, ela dá a declaração aqui que era um santo homem de Deus. Hebreus também fala isso, né? Que muitos, sendo hospitaleiros, sem saber, hospedaram anjos, né? Essa daqui, ela dá o testemunho de que ela tinha ali um santo homem de Deus com ela. Então era uma mulher que tinha visão de prosperidade, era uma mulher que tinha visão de generosidade, uma mulher que tinha visão de repartir aquilo que Deus havia concedido para ela, e ela resolveu, né, convidar. Mas quando o relacionamento saudável deles foi se desenvolvendo, ela teve uma ideia. Ela falou: vou fazer aqui um quartinho, vou fazer aqui uma pousada para o homem de Deus. Então, além da refeição, ele também pode ter um repouso aqui. Então, o que ela falou? Vou fazer um quartinho lá em cima, dá para entender, né? Lá na parte de cima, na laje, em algum lugar lá. Ela falou: vou colocar lá uma cama, vou colocar uma cadeira, vou colocar uma mesinha, uma luminária lá para eles, e a hora que ele quiser, ele fica aí e descansa. E realmente, ficou um quarto de pousada para eles, um local de descanso. Então ela teve esta visão de abençoar, teve esta visão de generosidade. E aí, irmãos, este homem de Deus, o Eliseu, que aceitou a refeição, aceitou as refeições sempre que passava por lá, aceitou o presente, aceitou o quartinho. Ele falou: olha, eu preciso de retribuir para esta mulher. Chamou a mulher para conversar com ela e falou: olha, eu também queria fazer alguma coisa de bom para você. Ele está dizendo aqui: eu também queria fazer uma coisa de bom. E aí ele mandou chamar a mulher e perguntou para ela o que ela precisava. Vamos ver a leitura que nós fizemos aqui. Ela disse: olha, eu moro com os meus parentes, eles me tratam muito bem, eu não tenho necessidade de nada, não sinto falta de nada, eu não tenho nenhum pedido a fazer. E aí passou mais essa parte da conversa. Irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra para trazer à igreja, eu estava me lembrando, né, dos relacionamentos, irmãos, dos relacionamentos. Sempre, irmãos, a gente pega alguma coisa com quem nós nos relacionamos, e sempre nós deixamos alguma coisa com quem nós nos relacionamos. Eu digo assim: se o carro vermelho dá uma raladinha no para-choque com para-choque do carro verde, os dois trocam ali um pouquinho de tinta, não troca? Troca. Sempre tem. Os irmãos já repararam, irmãos, que algumas vezes nós aqui na nossa igreja, uma bênção, graças a Deus, nós temos o hábito de nos abraçarmos, não é? A gente abraça os irmãos com as irmãs, os irmãos com os irmãos, os irmãos com as irmãs e irmã com o irmão, e assim nós nos abraçamos, quase todos aqui.
E às vezes, irmãos, normalmente, a gente tem perfume e a gente acaba, às vezes, passando o nosso perfume para outra pessoa e às vezes até pegando o perfume da pessoa. A gente abraçou, isso acontece, não acontece, irmãos? Então a gente se relaciona e a gente, se caso eu estou falando, ó, o carro vermelho, dando uma raladinha no carro vermelho, ele troca ali a tinta. Ou uma pessoa que está com perfume, né, abraça o outro, existe ali, mas que perfume é esse daí? Não, é que a gente se abraçou, a gente estava na igreja, se confraternizando, então tem ali uma troca. Então, irmãos, sabe, isso daí na vida é uma realidade. Isso na vida é uma realidade. Eu estava conversando semana passada com uma pessoa que testificou assim: olha, eu nunca bebi na minha vida. Eu fui criado no interior e eu nunca bebi na minha vida. Eu não sabia o que era álcool. Aí eu estava lá com uma tal pessoa e falou: não, rapaz, isso daqui é a caipirinha. Apresentou a caipirinha para ele, mas não era uma caipirinha, era aquela bebida caipirinha. E aí, irmão, falou: vem aqui, mas é gostoso, é docinho, tem limão, tem açúcar. Aí essa pessoa foi lá, experimentou a caipirinha e gostou. E aí começou, irmãos, uma vez, é duas, é três, e tem até alguma dificuldade, já teve até alguma dificuldade com bebida, porque alguém apresentou para ele lá uma bebida, ela se relacionou com aquela pessoa e ela deixou um pouco da tinta com ela. Deixou um pouco da tinta com ela. Ela aprendeu, e a partir daí foi um, foi dois, daqui a pouco não conseguia mais ficar sem, e os irmãos entendem como são as coisas. Então olha bem, meus irmãos, o que acontece? Essa mulher, uma mulher rica, o texto diz isso daí. Quando ela viu lá aquele andarino, ela falou: olha, eu vou ali, o andarino deu uma raladinha nela, que era o profeta Eliseu. E o que ela fez? Comida para o Eliseu, água para o Eliseu, né? Descanso para o Eliseu. Daqui a pouco, um quartinho para o Eliseu, uma mesa, uma cadeira, uma cama, uma luminária. Então quer dizer, o Eliseu se relacionou com uma pessoa e essa pessoa deixou marcas na vida do Eliseu. O Eliseu também, irmãos, olha, o carro vermelho, o carro verde, troca a tinta. A gente abraça, troca o perfume. E aí o Eliseu também falou: não, também tenho coisas boas, eu também quero deixar coisas boas para você. Falou: o que você precisa? Você precisa de falar com o rei? Você quer que eu fale com o rei? Você precisa de algum favor com o chefe do exército? Eu não preciso de nada, mas o ajudante, ele, o Geás, falou: essa mulher não tem filho, chame ela aqui então. Daqui um ano você vai ter um filho. Ela disse: meu senhor, não alimente esperanças no meu coração que não sejam cumpridas, porque a Bíblia fala, irmãos, que a esperança adiada, ela dói, ela machuca. É melhor não ter esperança do que ter depois ter o coração machucado. Ela falou: não brinque comigo. Foi o que ele disse: olha, eu não quero tocar nesse assunto, meu marido é velho, eu não tenho filho, eu não quero ilusões, eu não quero sofrer mais. Falou: daqui um ano, essa versão não fala, mas tem outra versão, daqui um ano você estará com uma criança no colo. Irmão, sabe o que aconteceu? Passado um ano, diz aqui a palavra, a sunamita estava com uma criança no seu colo. Aleluia! Então eles trocaram bênçãos, irmãos. Está vendo? Ela enriqueceu sem saber que era um santo homem de Deus, que era um profeta, e ela hospedou um anjo. Ela abençoou, quer dizer, ela tinha coisas boas para dar, e ela também recebeu coisas boas. Então, irmãos, nós precisamos de saber também com que nós andamos. A Bíblia, irmãos, nunca ensinou a divisão. A Bíblia nunca ensinou a gente romper, a gente colocar barreiras. Só que tem uma coisa, irmão: sentar e comer, se relacionar, trocar ideias, é outra coisa. É outra coisa. Então nós precisamos saber quem nós colocamos na nossa mesa,
Nós precisamos saber quem nós colocamos na nossa sala. Nós precisamos saber quem nós trocamos as nossas intimidades, para quem nós fazemos as nossas confissões. Isso a Bíblia ensina sim. Ensina sim. Os difamadores separam os maiores amigos. A Bíblia fala, irmão, da língua venenosa. A Bíblia fala da peçonha mortal. A Bíblia fala, irmão, de prejuízos que são colocados na nossa vida. A Bíblia fala assim, você deve saudar todo mundo. Se você saudar só os que te saúdam, está errado, você tem que saudar todo mundo. Então, mas a saudação, o cumprimento, a educação, o bom dia, boa tarde, boa noite, é bíblico. Mas a comunhão, a confraternização, o trocar ideia, o receber a tinta da pessoa, receber o perfume da pessoa, é outra coisa. Saber, sabe, tem pessoas boas, irmão. Daqui a pouco a gente olha, mas o que aconteceu com aquela pessoa? Ela está diferente. Depois vai saber, vai puxar a linha assim, está andando, aquela pessoa está andando com aquela outra que está explicado. Pessoa comendo veneno, ouvindo veneno. Então, irmãos, nós precisamos de ter vida. Nós precisamos de andar com quem tem palavra. A Bíblia fala que a nossa palavra seja boa, que a nossa palavra tenha graça, para que dê vida àqueles que ouvem. E nós também precisamos de policiar isso daí. Então, o que é importante, irmãos, aqui é um caso de sucesso. Uma pessoa boa que enriqueceu outra e que recebeu também a riqueza, sabe? É a troca do relacionamento, a troca de perfumes, a troca de bênçãos. Nós precisamos de saber quem, irmãos, nos influencia. Precisamos de tomar muito cuidado e vigiar. Sabe? Gálatas 9, irmãos, fala que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade e assim vai. Mas as obras da carne é dissensão, maledicência. Então nós precisamos detectar, irmão, isso não é fruto do Espírito, isso é obra da carne. E precisamos de saber interpretar as situações. E aí essa mulher foi vitoriosa e começou a viver bem com o seu marido, começou a viver bem com o seu filho. Mas, irmãos, continuando a leitura do texto aqui, diz o quê? Que um dia o pai foi trabalhar, levou o filho, devia ser um mocinho, devia ser igual a Isadora, igual o João, devia ser um mocinho já. E aí alguém até comenta assim, que talvez tenha sido insolação, um sol muito quente. O menino ficou com dor de cabeça, mandou o menino para casa. Aí a mãe recebeu o menino. Quando foi meio-dia, o menino estava morto. O menino morreu. De repente, o menino morreu. A hora que a mulher viu aquilo, que estava morto, ela, imagina bem, irmãos, uma mãe que ganha um filho, daqui a pouco vê o filho morrer. Ela mandou um recado para o marido, traz um animal aqui. Tinha lá um empregado, montou lá um animal e falou com ele. Não sei se ele foi andando, se ele foi junto com outro animal com ela. Ela subiu, irmão. Sabe aquele negócio que a gente entra no carro e só para lá no destino? Ela falou, eu vou subir aqui nesse animal, me leva até o Monte Carmelo, onde está o profeta Eliseu, e só diminui a marcha, só para quando eu mandar. E ela foi, irmãos, olha, hoje a gente tem carro, naquela época era o jumento, o jegue, o cavalo, o animal, né? Então, jumentas, está escrito aí no texto. Então, ela foi, irmãos, até o Monte Carmelo, de onde ela estava, numa pernada só, numa jornada só, sem parar. Então o texto diz o quê? Que quando ele estava chegando, Eliseu viu uma mulher de longe, já mandou o Geazi para saber o que estava acontecendo. Ela não quis abrir o assunto com o Geazi, que era o ajudante. Está tudo bem? Não, está tudo bem. E foi lá direto falar com o profeta. E perguntou, e o profeta falou, está tudo bem? Olha, irmãos, que mulher de fibra, que mulher saiu de lá. Eu acho que um pai não entende isso, eu imagino, mas acho que as mães devem se identificar com isso, né? Ela montou no jumento e
falou: só paro a hora que eu estiver de frente. Não importa se vai doer as costas, se vai doer as pernas, se o sol está quente, se eu ficar com sede, eu só paro quando eu chegar no meu destino. Eu acho que o amor materno, eu acho que o sentimento materno foi energia para ela. É assim, irmãs? É assim que acontece? Uma mãe, ela encontra muitas coisas que a gente talvez... Então ela foi até o final. A hora que chegou lá, ela encontrou o profeta e falou: homem de Deus, eu não disse para você não me enganar, eu não disse para você não brincar comigo, não me iludir, mas o que foi? A criança morreu. A criança morreu. Está lá no seu quarto, na sua cama, que eu construí para você. Geazi, vai lá e coloca o meu cajado no rosto do menino. Ela falou: não, eu só saio daqui com você e você vai lá no quarto para ver o menino. Olha que mulher, irmãos, forte, de fibra. E aí, irmãos, o homem de Deus atendeu a mulher. Eliseu saiu com ela, voltou para a região, encontrou o menino morto, deitou ali sobre o menino, fez uma oração. Depois ele não ressuscitou, deitou de novo. Daqui a pouco o menino espirrou 7 vezes, e daqui a pouco o fôlego de vida voltou para ele, e daqui a pouco entregou o menino para a mãe, e ela ficou feliz novamente. Aleluia. E foi uma experiência que ela teve. Foi uma experiência que ela teve. Foi lá, o Geazi tentou fazer, não conseguiu, mas ela, irmãos, foi lá, lutou pela sua causa, buscou, e o profeta foi honrado. Deus honrou o profeta e ele devolveu o filho para ela. Irmãos, sabe, quando nós nos relacionamos, irmãos, com pessoas boas, que têm para nos oferecer, nós sempre ganhamos, irmãos. Sabe, quando nós andamos com os homens de Deus, com as mulheres de Deus, nós sempre ganhamos. Essa mulher, irmãos, ganhou um capítulo na sua história. Ela ganhou uma experiência na sua história. Agora estava lá, irmãos, no currículo dela, uma mulher que abençoou o profeta, uma mulher que graciosamente recebeu uma promessa de ter um filho, recebeu um filho milagrosamente. Então ela tinha essas duas coisas no seu currículo: oferecer para o profeta a generosidade, a hospitalidade, receber do profeta a promessa de um filho que se cumpriu, e depois o terceiro item, ver o seu filho ressuscitado. Então, irmãos, era a experiência que ela tinha, era profeta, sabe? Ela precisa-se de balconista com prática, precisa-se de caixa com prática. O que é a prática? É a experiência, são as coisas que nós vamos adquirindo na vida. E essa mulher, irmãos, estava formando a história. É fácil passar pela situação de perder um filho? Não é fácil, foi amargo, foi doloroso, foi uma coisa triste. Mas depois, a hora que veio a alegria, ela veio maior do que antes, e agora ela tinha, como nós dissemos, mais um capítulo no seu currículo e foi abençoada. Então, às vezes, irmãos, acontece na minha vida algumas coisas, Senhor, Senhor, mas ali na frente, quando a gente sabe que a vitória vem, e nós vamos ganhando experiência, Deus vai nos abençoando, Deus vai nos enriquecendo. E essa mulher, irmãos, continuou no seu relacionamento com o homem de Deus. O tempo foi passando, ela era uma mulher temente a Deus, mas o povo de Israel era um povo que adorava, havia deixado ao Senhor, havia abandonado a Deus. Em regra, Israel havia se distanciado do Senhor, adorava o Baal, o Astarote da vida e os outros deuses das outras nações que eles resolveram adotar. Nesse caso aqui, eles estavam adorando a Baal, e Deus mandaria uma disciplina para Israel. Porém, irmãos, o homem de Deus chegou para a mulher e disse para ela: o marido já não aparece, olha, saia de Israel, porque Deus mandará
de 7 anos de fome. Olha aí, irmãos, o relacionamento com pessoas boas. O Senhor poupou esta mulher do sofrimento, poupou esta mulher da adversidade. Olha, haverá 7 anos de fome, vá para outro território. E de fato, irmãos, ela foi para um outro território e poupou a ela e poupou a família dela do sofrimento, porque foi para um local onde não tinha fome, onde ela podia viver a vida dela com tranquilidade. E aí o texto diz, irmãos, que depois dos 7 anos ela voltou. Acabou o período de fome, ela voltou. Mas, irmãos, se nós deixamos a nossa casa vazia 7 anos, o nosso terreno vazio 7 anos, e a gente não vai dar uma olhadinha lá de vez em quando, que foi o caso dela, o que acontece na hora que a gente volta? Está tudo lá do mesmo jeito? Qual que é a tendência? A tendência é estar ocupado, não é a tendência, irmãos? A tendência é a gente ter um outro dono naquele lugar. E foi exatamente o que aconteceu. Quando a sunamita voltou para o território dela, ela estava com a sua casa ocupada, com a sua fazenda, com a sua terra, com seus sítios, com a chácara ocupada. Mas ela não era uma mulher desordeira, não era uma mulher que andava fora da direção de Deus. Ela era uma mulher que andava na direção de Deus, no temor de Deus. Por que ela saiu da terra dela? Foi porque ela foi desobediente? Porque ela fez alguma coisa da cabeça? Não, ela recebeu uma orientação do homem de Deus: vá para tal lugar. Então, irmãos, ainda que pareça que a coisa não dá certo, a melhor coisa é andar na direção de Deus. A nuvem andou, irmão, anda também. A nuvem parou, para também. Então ela saiu, mas numa direção. Então quem anda direito, anda seguro, anda bem. Quando ela voltou, estava ocupado. O que ela fez? Está ocupado? Deve ter conversado com quem ocupou. A pessoa não deve ter atendido. Onde eu vou? Eu vou na prefeitura, eu vou no cartório, eu vou na polícia. No caso, o que ela fez? Ela foi para falar com o rei, que era o que atendia para dar o julgamento nessas situações. Então ela saiu do território dela e foi falar com o rei. Mas, irmãos, isso está registrado em 2 Reis, no capítulo 8. O que aconteceu? O rei, irmãos, não tinha as atrações que nós temos hoje. Ele também precisava de diversões, ele tinha lá suas diversões, e o rei tinha uma coisa que ele estava fazendo, provavelmente ele gostava de fazer. Ele chamou um moço que era justamente o Geazi, para contar coisas que o profeta Eliseu fazia. Porque o Elias fez milagres, mas ele fez, se diz, quase que o dobro dos milagres de Elias. Então ele fez multiplicação de pães, ele fez machado flutuar, ele fez um monte de coisas. E o rei estava com o Geazi, que havia assistido os milagres que o Eliseu fazia, e o rei estava lá: conta para mim o que você viu lá do Eliseu. E o Geazi contando para o rei as coisas que ele havia visto do Eliseu. Olha, o Eliseu fez assim, o Eliseu fez assim, o Eliseu fez dessa forma. E aí, irmãos, ele contou a história da mulher que teve o seu filho ressuscitado. Olha, teve uma mulher que teve o filho dela ressuscitado, aconteceu assim, a gente foi na casa, aí ele estava lá e contou essa história que eu descrevi aqui para os irmãos. Então estava o rei e o Geazi contando lá as histórias.
Irmãos, e de repente, eis que bate na porta, eis que ela chega lá, alguém avisa para o rei: olha, tem uma mulher aí querendo falar. Tá bom, manda entrar. Quem era a mulher, irmãos, que entrou para falar com o rei na hora que o Geazi estava contando a aventura? O que a Bíblia diz? Era a Sunamita. Exatamente aquela mulher que teve o filho ressuscitado. Então imagina a cena, irmãos. O rei, o Geazi contando as aventuras, os milagres do Eliseu. De repente bate alguém na porta e ele: olha aí, ei, essa mulher aqui, foi justamente ela que teve o filho ressuscitado, e os três estavam ali, irmãos. Que coisa linda. Então, quer dizer, o Geazi contou, ela contou a mesma história, e houve ali o que? O testemunho da mulher de que aquilo que o Geazi estava falando era verdade. Irmãos, eu quero fazer uma confissão para os irmãos. Eu acredito nesta palavra. Eu acredito, irmãos. Sabe, a gente fala assim de coincidência, e a gente fala de, temos uma expressão nossa aqui, né? Cristocidência, não é? Irmãos, eu acredito na provisão divina. Eu acredito, irmãos, que quando o rei estava fazendo aquela entrevista com o Geazi, e o Geazi contando, Deus mandou aquela mulher para reivindicar as suas terras de volta. E o momento em que a mulher bateu na porta do gabinete do rei, chegou diante do trono do rei, foi justamente o momento que Deus preparou para o Geazi estar lá. Então, quer dizer, aquela dor que aquela mulher teve lá atrás da perda do filho, aquela alegria, foi um testemunho, foi uma autoridade para ela, ter o que, irmãos? Ter uma autoridade a mais, ter um momento glorioso a mais, porque a hora que o rei viu aquilo, falou: devolve tudo para ela. E outra coisa, tudo aquilo que era para ser dela, nesses 7 anos que ela se ausentou, devolva para ela também. Se, irmãos, se quem está ouvindo, enfim, não acredita nesta palavra, acha que isso é uma fábula judaica, acha que isso é uma história infantil, eu sinto muito por você. Eu acredito na Bíblia mais do que em qualquer outra fonte, na palavra de Deus mais do que outra fonte. A Bíblia está dizendo aqui que a mulher chegou na hora que o Geazi estava contando a situação dela para o rei. E se a Bíblia fala, nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos na palavra de Deus. Então, irmãos, sabe, aquela dor se tornou uma alegria de ver o filho ressuscitar, uma alegria de ter o favor do rei. Passou por um momento desconfortável, mas a bênção, irmão, não veio nem um dia antes e nem um dia depois. Ela chegou lá na hora. Irmãos, Deus sabe como fazer a coisa acontecer na hora, na minha vida e na sua vida. Aleluia. Para quem iremos nós, irmãos? Para quem iremos nós? Nós não temos para onde ir, nós não temos o que fazer. Irmãos, olha como foi dita a mensagem de domingo passado. Com brinquedos, sem brinquedos, tem ou se não tem, o nosso lugar, irmãos, é aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque Ele sabe como fazer as coisas acontecerem na hora certa, como Ele fez acontecer na vida da mulher sunamita. Queridos irmãos, sabe, não está escrito na Bíblia: faça tatuagem ou não faça tatuagem. Não está escrito na Bíblia: use piercing ou não use piercing, e assim por diante. Agora, não está escrito na Bíblia. Aí vem aquelas perguntas difíceis: onde está escrito na Bíblia isso? Aí a pessoa quer escreva ali na Bíblia. Só, irmãos, que não é assim que se interpreta a Bíblia. Não é assim. A história da sunamita é dela, é a história dela. Nós estamos estudando aqui, está escrito aqui a história dela, mas eu posso aprender
aprender, irmãos, com esta história, alguns princípios da forma como Deus trabalha, o jeitão que Deus trabalha, os princípios, a forma de Deus trabalhar. Posso ou não posso, irmãos, aprender com essa história aqui? A história é dela, mas olha o que Deus preparou: o rei, o Geazi, a terra dela perdida, os 7 anos de fome, o filho ressuscitado. Deus preparou toda uma situação, todo um contexto que encaixou certinho. A história é dela, mas eu entendo que é o seguinte: Deus também encaixa as coisas na minha vida, Deus também encaixa as coisas na sua vida. São princípios que Deus faz, são princípios. Então não está escrito Deus fará assim, são princípios. Olha, o jeito de Deus trabalhar é assim. Aí através desses princípios tem aplicações. Eu vou aplicar, sabe, dia 3 de dezembro de 2023, eu vou aplicar esse comportamento na minha vida, eu vou aplicar esta postura na minha vida, eu vou aplicar esta fala, eu vou aplicar esse silêncio, eu vou aplicar, enfim, esta atitude. Por quê? Porque eu sei que a palavra de Deus fala isto. Eu posso aprender alguns princípios de como Deus age. Eu sei que Deus age assim. Então, através dos princípios de como Deus age, eu vou aplicar. Então, aí eu vou entender se eu posso. Onde está escrito isso? Isso não. Eu vou aplicar na minha vida por causa do princípio da palavra de Deus. Coisas que nós aprendemos através de histórias como essa. Aí o que nós lemos, irmãos, lá em Eclesiastes capítulo 3? Há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de costurar, tempo de rasgar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraçar, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de juntar pedras, tempo de separar pedras. Não tem, irmãos. Então, irmãos, nós recebemos do Senhor o tempo de rir, tem também o tempo de chorar, diz a palavra do Senhor assim. Então, o importante é o que? Estar no tempo de Deus, na presença de Deus, na vontade de Deus, na direção de Deus. Glória a Jesus. Eu olho assim, irmão, sabe, eu falo, meu Deus, mas que coisa! Esta mulher chegou lá na sala do trono do rei, na hora que o Geazi estava contando as aventuras dela, os milagres dela. Não, você pode duvidar mesmo. É só Deus para ajudar a gente a acreditar que isso daqui é uma realidade. Só Deus para revelar para a gente que isso é uma verdade. Então, eu aprendo com coisas como essa. Nós aprendemos. Vamos continuar, irmãos, porque, sabe, não tem para onde ir. Olha, a mulher ficou lá num lugar bom. O que ela fez? Ela ganhou um filho, porque ela se relacionou com coisas boas. A mulher estava lá com pessoas boas, ela perdeu o filho, é verdade, teve luta, mas daqui a pouco o Senhor falou: toma o seu filho de volta. Daqui a pouco, irmão, ela se relacionou com pessoas boas, vai para tal lugar, porque aqui vai ter fome. E ela, irmãos, não ficou sofrendo 7 anos, teve 7 anos de alívio, porque, sabe, trocou perfume com quem tinha perfume bom. Foi 7 anos. A hora que ela voltou, daquele alívio que teve, falou: e agora? Perdi minha propriedade, que adianta? Agora eu vou começar a ter fome? Não, eu vou batalhar. Sabe aquela mulher que montou no jumento, falou: eu só desço no meu destino. Ela falou: não, vou lá de novo. Foi lá falar com o rei, né? E aí, o que acontece? A hora que ela foi falar com o rei, todo aquele relacionamento bom serviu novamente para ela. Então, eu não preciso sair por aí batendo no peito, sendo valente e dizendo: comigo é assim. Não, irmão, sabe, aquilo que a nossa irmã Suana nos ensinou, Marta Suana, o ordinário. Basta cada dia o seu mal. Cada dia, irmãos,
os seus 10 minutos de oração, seus 15 minutos de Bíblia, sabe, o seu temor, as suas, sabe, o dia a dia vão fazendo as coisas acontecerem na nossa vida. É verdade ou não é, irmãos? É verdade. O temor do Senhor, sabe, o culto, a escola dominical, a leitura da palavra, enfim, as coisas que Deus nos concede. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ficarmos na presença do Senhor, para que esta mensagem, com esses princípios e essas aplicações, sejam uma realidade em nossa vida. Amém, igreja? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé, por gentileza. O pastor Elton vai nos dirigir aqui, irmãos, um momento de oração. Vamos orar, vamos falar: Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda, Senhor. Sozinho nós não conseguimos, mas com a ajuda do Senhor nós conseguimos. Vamos orar então, em nome do Senhor. Maravilhoso, eterno Deus de poder te dar graça, Pai. Pedimos, meu Pai, a tua graça, a tua misericórdia, meu Pai. Agradecemos a Ti, meu Pai, por este momento. Agradecemos a Ti, meu Pai, por esta palavra que o Senhor trouxe no nosso coração. Cremos e acreditamos, meu Pai, o mesmo Deus que abençoou a vida daquela mulher é o Deus que está abençoando a nossa vida, é o Deus que está agindo em nossa vida, é o Deus que está nos transformando, é o Deus que está nos restaurando, meu Pai. O Senhor vem nos dar força, vem nos dar graça, meu Pai, cada dia mais, Senhor. Que essa história, meu Pai, ela venha continuar, meu Pai, sobre nossas vidas. Que essa história, meu Pai, ela venha permanecer, meu Pai, em nossos corações. Que essa história, meu Pai, nós podemos pôr, meu Pai, no nosso dia a dia, pôr em nossas vidas, meu Pai, para que nós podemos ver e contemplar o Teu poder e a Tua graça, meu Pai, sobre nossa vida. Cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, meu Pai. O Senhor é o Deus que ressuscita, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus, meu Pai, que nos dá força, que nos dá graça, é o Deus que nos perdoa, é o Deus que nos purifica, Senhor. Fica conosco, meu Pai, cada dia mais e mais. Nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, meu Pai, e te pedimos mais uma vez, dando a graça, dando força, meu Pai, a família Troia, sustentando essa família, meu Pai, diante dessa perda, meu Pai, guardando, protegendo, confortando o coração deles, meu Pai, porque neste momento não há palavras que podemos falar, mas sim, meu Pai, como o Senhor entra com tuas providências, o Senhor entra, meu Pai, na causa, o Senhor entra, meu Pai, sobre essa família, dando conforto e dando graça, meu Pai. Nós te pedimos, visite os hospitais, curando,